Ô César, pensando agora na primeira prova no exterior que mais próximo para o brasileiro seria Buenos Aires, né? A gente tem aí a meia e a maratona. Eu acho que vai também bastante aluno da MPR. É, acho que já foi lá, né? Já. Também já corri. Como é que é essa prova, assim, para quem não conhece? Olha, eu acho que assim, eu sempre sou um cara extremamente realista. E eu falo, olha, não esperem uma major, Tá. tá? Há um ano atrás, a Argentina estava tão ferrada quanto está o Brasil e outros países. Então, assim, é difícil, né? Uma crise econômica tal. Então, não espere grandiosidade. Mas eles fazem há muito tempo essa prova. Eles mudaram o local de largada. Então, antigamente, era lá perto do estádio do River Plate. Eles trouxeram mais ali para a área de Palermo, onde que é perto do Jockey Club, para facilitar essa largada. Então, larga agora para a região de Palermo e depois volta para a região do centro. É uma prova que normalmente é uma prova fria, é uma prova cheia, porém a maratona tem um limite de participantes menor do que a meia maratona. Eles colocaram ali perto de 10, 12 mil pessoas, porque eles não conseguem atender na maratona mais gente do que isso. Na meia já tem aí 20 e poucos mil. Mas é uma prova extremamente organizada, obviamente, né? Depois que larga. Largada é um meio caos, tem que tomar cuidado aí, muito em relação ao posicionamento. Mas conta com guarda-volume, conta com isotônico, conta com água. Normalmente a água ela é em garrafinha, ela não é copo, né? Que a gente vai Facilita um até pouco falar mais. nessas nuances, mas ela é em garrafinha, ela acontece de 5 em 5 quilômetros. É uma prova muito organizada, muito boa para o brasileiro, né? Mais perto aqui, a gente não tem fuso horário. Economicamente, eu falo que esse ano aqui eu senti isso, porque eu fui para Mendoza. Senti que economicamente já está puxado para caramba para o brasileiro, ou seja, aqueles que pensavam do que gastou ano passado, esqueçam, joga essa continha no lixo. É custo São Paulo, se não um pouco mais elevado o custo, tá? Mas é uma prova sensacional, assim. E como veio, né, a largada tanto da meia quanto da maratona mais próximo para Palermo, ficou muito mais simples, porque era um ponto muito ruim que o ano passado eu fui até num evento de Buenos Aires para falar de provas de eventos na cidade. Então era o 70.3, era o Gran Fundo e a maratona. E eu falei para eles. E aí foi que eles falaram, a gente está mudando o lugar da largada. A gente vai divulgar, mas a gente já está mudando esse lugar de largada. Porque eu falei, cara, vocês fazem lá em Belgrano, que é tipo um bairro nada a ver, pouquíssimo, é zero turístico. E aí você não chegava nem de táxi nem de Uber. Isso era uma reclamação constante, né? Exato. Se você chegava, você não saía. Sim. Tanto que eu já fiz a prova lá de pegar pé de chuva e não ter, né? Porque na época não corria com saquinhos, com celular no bolso. E o cara do ônibus não parava. Porque lá o motorista de ônibus, ele cuida do ônibus como se fosse a casa dele. Você tá molhado no meu ônibus, você não vai entrar não. Porra, amigo, como não? E era uma reclamação. Então, como trouxeram, eu acho uma ótima opção, um custo mais baixo, né? Tem que se programar com antecedência, porque as passagens aéreas realmente estavam Tá bem caro. tão bem Buenos Aires. caro. É. E eu posso falar isso de Mendoza, né? Porque tem um ou dois voos por semana no voo direto. Buenos Aires tem um pouco mais de rotação, mas assim, se programando, uma mega prova, super organizada, mas, de novo, não imagina que vai... Tem esse problema de torcida, tem muita torcida na área de largada e chegada. Lá para o meio também mudaram o percurso, né? Então, assim, tá uma prova mais rápida. O ano passado já foi. O quilômetro 35 fica ali na saída do Porto Madeiro da área dos restaurantes. Uhum. Então, não era aquele Porto Madeiro que era o Porto. Então, é uma prova rápida, mas não tinha tanta torcida assim. Tá? Mas eu gostei muito quando eu fiz. Fiz 2012, 2011. Você acha que é um bom lugar para estrear na maratona? Eu acho um ótimo lugar se tratando das provas internacionais, né? Então, assim, é um ótimo custo-benefício,
né? Quem pode assar voos financeiros maiores pode pegar outra, mas eu acho que, assim, para dar aquele... Poxa, eu já corri aqui no Brasil, corri São Paulo, corri Rio de Janeiro, corri Porto Alegre, estou a fim de uma prova internacional, eu acho muito boa, até porque alimentação muito parecida, né? Ótimos vinhos, não vai tomar antes. E a facilidade, né? A gente dá aquela arranhada no portunhol lindo, mas vai que vai, entendeu? E isso também eu acho que é uma barreira para muita gente. Não consigo tirar o visto norte-americano, ou, poxa, agora a gente tá... Esse ano ainda não entrou, mas a gente sabe que os próximos anos aí a gente vai ter que ter aquela autorização eletrônica para a Europa também, e não é garantida que a entrada seja concedida, né? Aqui na Argentina é mais fácil da gente entrar, sair, viaja com RG, então eu acho que é uma ótima opção, custo-benefício sensacional. E é plano, como o pessoal fala, ou tem alguma subidinha? Eu sempre falo que plano é relativo, né? Porque, pegar uma pessoa que mora no interior, cheio de altos e baixos, Vai achar plano, Vai ser plano. ele vai achar que é muito plano. Depende com o que a gente vai comparar. Tem subidas na prova? Tem. São morros? Não. Mas ainda assim, para mim, é uma prova muito rápida. São pouquíssimas as subidas, porque ali em Buenos Aires a gente sabe que tem. Mas não é nada demais. São subidas muito leves, são trechos muito pequenos de subida. Então, eu poderia considerar, sim, uma prova plana. E é uma prova que passa na cidade, né? Você passeia bastante por lá e tem pouca torcida também, né? Não é aquela coisa que tem muita torcida, tem pouca torcida. Mas é o que você falou, não é tem umas subidinhas, mas não é nada absurdo também, né? Não, eu falo, gente, subida, sei lá, subida é Nova York, é São Paulo, Maratona de São Paulo, não tem como Tem falar muita gente que faz tem. índice para Boston lá, né? Sim, não, por isso que eu falo. A pessoa ela tem que entender que ela não vai ter um flat. Vai treinar algumas... falso plano ali. É muito mais falso plano. É. Não dá para falar que é subida. Né? Então, a subida ali Parece na que Avenida você- 9 de Julho. É um falso plano, não é uma subida. Então, dá para as pessoas renderem ali. Esse é o canal de cortes do podcast do Tênis Certo. Se inscreva agora mesmo e não perca os próximos vídeos. Valeu, Tênis Certo!